Durante esse período nós vamos meditar nessa verdade da palavra de Deus e quebrar talvez alguns conceitos pessoais que se tenham de igreja. Há uma distinção muito grande entre associação religiosa, denominada igreja, e igreja, corpo de Cristo. Às vezes as pessoas aderem a um sistema religioso. Eu era católico, agora sou evangélico. Então saem de uma instituição religiosa católica e entram numa instituição religiosa dita evangélica, sem igreja de Cristo. Porque não compreenderam, não entenderam, não discerniram o corpo de Cristo. Nós vamos estudar durante esse período exatamente isso. Hoje nós vamos entender ou meditar na palavra de Deus sobre o primeiro ponto, além do conceito fundamental de igreja, discernindo o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Nós temos um período na Terra que parece que a grande evolução do Evangelho, parece. No Brasil parece que há um grande crescimento do Evangelho, e eu digo que é um período de grande apostasia. Ou seja, há um movimento religioso e não um movimento de crescimento em Cristo, não da revelação de Cristo. Por isso nós precisamos entender a igreja, porque a igreja é o local onde Deus opera a sua obra nesse mundo, desde que ele foi elevado aos céus. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, verso 5, abrir nossas Bíblias. Nós vamos ler Apocalipse 2:5, Apocalipse 1:20, para começarmos a colocar os conceitos fundamentais para entrarmos no que é discernir o corpo de Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Apocalipse 1:20. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em primeiro lugar, esse texto de Apocalipse fala de candeeiro, ou candelabro em outras versões, dizendo o seguinte: o Senhor fala, volta às primeiras obras, senão em breve virei e tirarei esse candelabro da posição. E Apocalipse 1:20 explica que o candelabro, assim como as estrelas, que ele falou, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o candelabro são as 7 igrejas. Ele fala, eu removerei a igreja do seu lugar. Eu deixarei de ser, essa deixará de ser igreja. Mateus 18, de 17 a 20. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Muito bem. O Senhor Jesus, nesse texto de Mateus 18, ele fala da igreja antes da sua morte. A igreja de Cristo, ela só foi manifesta, de fato, após a ressurreição de Jesus e Jesus ter sido assunto aos céus. Mas ele antes falou, olha, se ele não te ouvir, se houver alguma coisa, ele deu instrução a respeito da igreja, leva à igreja. Então a igreja não é uma instituição, embora tenha sido instituída. A igreja não é essa reunião simplesmente de pessoas. Vamos formar uma igreja lá, planos para a igreja. E hoje no mundo há uma materialização de igreja. Igreja com um propósito, técnicas de marketing para desenvolvimento da igreja. Isso não é desenvolvimento da igreja, é desenvolvimento da associação religiosa. Longe de ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é terrena, ela é sobrenatural. A igreja de Cristo não é terrena, ela é celestial. Ela não é um lugar de encontro de pessoas, ela é uma manifestação do Senhor Jesus
na congregação daqueles que são do Senhor. O Senhor Jesus começou dizendo assim, muito bem, se essa pessoa não escutar a igreja, porque a igreja fala, considera-o como gentio ou publicano. É a mesma coisa que fala lá em 1 Coríntios capítulo 5. Mas ele fala, a igreja fala, a igreja não é uma instituição. Tanto é que quando escreve as 7 igrejas da Ásia, o Senhor fala, olha, eu não suporto, eu detesto os nicolaítas. Quais são os nicolaítas? Aqueles que colocaram dentro da igreja uma ideia hierárquica, através de Nicolau, em que criou um clero. E criou-se os cargos, e se criou toda uma cúpula religiosa. Quando nós pensamos assim, apontamos para o catolicismo, mas esquecemos de olhar todo o denominacionalismo que existe sobre isso, formando os cleros, as posições. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, bem, eu estava numa igreja que tinha 1000 e tantos membros, e Deus me chamou para ir trabalhar numa junta. Eu falei, pera, um minuto. Para aí um pouquinho. Deus tirou um pastor da frente do corpo, cuidar de ovelha, para cuidar de associação, de ideia, mesmo que com objetivo de evangelismo, não entendeu o ministério, não discerniu o corpo de Cristo. Não entendeu o que é a igreja. Provavelmente estava cuidando de uma associação religiosa e não de corpo de Cristo. Porque nunca o Senhor remove alguém do corpo de Cristo para cuidar de coisas materiais que os homens estão inventando no lugar da manifestação do corpo de Cristo. Quando fala nesse texto de Mateus 18, ele diz assim, olha, ao poder que ele dá à igreja, tudo que ligardes na terra será ligado. Não é a ligação feita através de duas pessoas simplesmente, é através das pessoas no corpo. Aquilo que for ligado no corpo, nós colocamos essa menina hoje na mão do Senhor. A igreja de Cristo concordou, isso já foi feito. Isso é um fato já realizado. Colocamos debaixo do cuidado do Senhor e o Senhor falou, o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, por causa da igreja de Cristo, da manifestação do corpo de Cristo. E aí ele fala mais adiante, ele começou dizendo sobre uma pessoa que não quer se corrigir, anda em erro, a igreja de Cristo, e mais adiante ele fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então o que é a igreja? O que é o corpo de Cristo? Jesus Cristo veio a esse mundo em carne. Ele é o Espírito que pairava sobre as águas lá na criação, lá dizendo em Gênesis capítulo 1. O Senhor Jesus, como Deus, não tinha um corpo. Ele assumiu um corpo nesse mundo. Ele veio a esse mundo e assumiu a forma humana. Tomou esse corpo e desse corpo ele não se livrou mais. Tanto é que ele, quando foi ser assunto aos céus, falaram da mesma maneira que você viu subir, ou seja, com essa característica, com esse corpo, ele há de voltar. Aquelas marcas que foram feitas na crucificação não saem mais. E Jesus se submeteu, o Filho de Deus, o Deus, se submeteu a um corpo. E ele, quando saiu da terra, ele falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou colocar o Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da igreja. Ele opera através da igreja, manifestando a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a igreja. E ele falou assim, essa igreja é o meu corpo. Jesus Cristo veio na forma de um corpo e aqui na terra ficou o seu corpo. Não seu corpo físico, mas ficou o seu corpo formado por todos aqueles que foram atraídos à cruz do Calvário, que morreram com Cristo e que quando Cristo ressuscitou, ressurgiram com ele para uma nova vida. E para não ficarem simplesmente pessoas autônomas, o Senhor falou da mesma maneira que eles foram atraídos, presta bem atenção nisso, que eles foram atraídos ao meu corpo na morte da cruz, eles são atraídos ao meu corpo para operarem na terra. Da mesma maneira, da mesma forma, nós fomos atraídos à morte,
Quando eu for levantado, João 12:32, quando eu for levantado madeira, trairei todos a mim mesmo. E quando a pessoa se torna uma nova criatura, ela é batizada no corpo de Cristo e é membro do corpo de Cristo. Essa é a mesma figura da salvação, é a mesma figura da operação da igreja. Então a igreja, primeiro, não é uma instituição. Vou para a igreja, não vai para a igreja não. Eu vou congregar para a manifestação da igreja de Cristo. Por isso que a palavra de Deus, quando fala lá em Apocalipse 2:5, o texto que nós lemos, fala assim, olha, se você não voltar às primeiras obras, eu moverei o castelo. Pode ter reunião de quantas pessoas quiserem e não ser igreja de Cristo. Ah, mas todos nós somos muito crentes. Mas não é a igreja de Cristo. O Senhor inseriu para que haja uma manifestação sobrenatural, que é a igreja de Cristo. Quando a palavra de Deus fala assim, volta às primeiras obras, as pessoas imaginam, não, quais são as primeiras obras? Ah, as primeiras obras é o evangelismo. Não é isso. As primeiras obras são os primeiros propósitos que Deus estabeleceu para a sua igreja. O propósito do Senhor em relação à sua igreja. 1 Coríntios 12:12. Onde seus filhos são primeiro chamados, sendo muitos para formar um só corpo. E aí dá um entendimento de corpo. Fomos chamados para sermos um corpo. Seu corpo é harmônico? Seu corpo, como ele é formado? Ele é formado por membros. Tem uma cabeça que comanda. Quando essa cabeça comanda, o corpo age. Há poucos dias eu vi um anúncio, o sujeito levou um tiro e ficou tetraplégico. Ou seja, a cabeça funciona e o corpo não age. Esse corpo não funciona. Agora, quando o corpo é harmonicamente firmado, a cabeça, que é Jesus Cristo, faz e o corpo obedece. Você não anda para cá e tua perna quer ir para cá e a outra perna quer ir para o outro lado. Você não vai pegar uma coisa, joga o braço para frente e o outro braço vai para trás. Quando você quer pegar alguma coisa, os dois braços se juntam para fazer isso. Porque é o movimento natural do corpo comandado pela cabeça. Assim é a igreja. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Um só corpo. Nós somos membros formando um corpo. E o corpo é harmônico. Não há nenhuma ligação entre instituição e manifestação. A instituição é o meio que Satanás usou para deturpar a operação do corpo de Cristo. Porque se há alguma coisa que ele pode fazer, ele faz primeiro na mensagem, para que a mensagem seja longe da mensagem da cruz. Segundo lugar, ele fala com que o corpo de Cristo, a sobrenatural manifestação do Senhor através da igreja, seja uma coisa formal, que as pessoas se reúnem, eu vou para a igreja. O que você faz? Não, lá eu sou responsável pela porta. Começa a olhar os cargos e as funções que as pessoas naturalmente desenvolvem na hierarquia e na funcionalidade de uma organização como sendo função. Por que você vai? Não, porque eu canto. E o que você faz? Não, eu cuido das crianças, por isso eu vou. Ah, hoje eu não vou não, porque eu não vou cuidar das crianças. Não, hoje eu não toco, eu estou liberado. Não entendeu o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por membros que se reúnem e formam o corpo. Você não deixa o membro em casa. Você veio sem mão hoje? Por que você não tirou a mão e deixou em casa? Sua mão cansada, você escreveu muito ontem. Porque ela faz parte do corpo, ela é intimamente ligada ao corpo. Então o corpo não funciona em pedaços, nós não temos próteses. Nós somos membros desse corpo. As primeiras obras que fala é exatamente isso. Primeiro, entendemos que somos um corpo. Segundo lugar, que esse corpo tem, cada membro tem ministérios específicos dentro desse corpo para aperfeiçoar os santos, edificando o corpo. Efésios 4, 11 e 12. E ele deu uns como apóstolos e outros como profetas, e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade é
aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Toda pessoa que não discerniu o corpo de Cristo, não entendeu o corpo de Cristo, se revolta com isso. Uma vez eu conversando sobre isso com uma pessoa, ela falou, não concordo com isso. A igreja é uma instituição formal da terra. Eu falei, essa associação religiosa é. Por isso não tem poder algum. O poder precisa ser exercido através da força. Ele precisa ser feito através das políticas. Por isso que as igrejas entendem que às vezes precisam dos seus representantes em governos, porque não entendem que a verdade da palavra de Deus, que Deus é o seu juiz, que é o seu legislador, que é o seu rei, é o que opera. Porque ficam na formalidade da letra, na intelectualidade da letra, e não na profundidade do significado da palavra de Deus. Somos chamados em um corpo para formar esse corpo, para, através desse corpo, operar os mistérios, querendo a edificação desse corpo. E dessa forma, como corpo, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes. Seja manifestada a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, para que os principados e potestades nos céus conheçam essa sabedoria de Deus. Que principados e potestades são esses que estão nos céus? Não são anjos de luz. Quando Satanás se rebelou contra Deus e que carregou 1/3 da população celeste para ir com ele, a palavra de Deus mostra que ele é o príncipe das trevas, veio principados, potestades e os demônios que agem, que a gente encontra a cada dia na vida das pessoas, operando individualmente. Os demônios operam em pessoas, eles incorporam em pessoas, eles possuem, por isso que algumas pessoas são endemoniadas. Os principados e potestades, eles estão nos ares coordenando as coisas que causam as destruições, os problemas, levar nação contra nação, essas confusões que acontecem no mundo. E é através da igreja de Cristo reunida, que manifesta isso. A igreja que torna isso daí sabido desses principados e potestades. O que é sabido? Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário foi levado ao Hades, depois da sua morte, ele foi lá e saiu de lá porque Deus tinha dado uma palavra. Não deixarei que meu santo veja a corrupção. Não deixaria a sua alma no Hades. Ele tinha feito essa promessa a Davi. Mas ele foi lá e anunciou também nas prisões daqueles que estavam presos desde a época de Noé, anunciou a vitória da cruz ali. E a vitória daquilo que passaria a acontecer. Através de quem? Através da igreja de Cristo na terra. Então a igreja não é uma instituição. Por isso que o Senhor falou à igreja de Éfeso, nessa carta às 7 igrejas, dizendo, olha, se você não voltar à origem, eu tiro você da posição, você não é igreja. Você pode ser uma instituição religiosa. E as pessoas estão vivendo de instituições religiosas. O corpo tem compromisso, o membro tem compromisso. O membro conhece o membro, sabe a função do membro, sabe a tarefa do membro, e ele entende a todos como corpo de Cristo. Nós vamos então, depois desse conceito fundamental, dizer, igreja não é instituição, igreja é uma manifestação. Enquanto ela cumprir as primeiras obras, enquanto ela estiver firmada nessas obras, ela é a igreja de Cristo. Ou ela pode ser simplesmente uma associação religiosa. O nome funciona direitinho, aquela formalidade toda. Ah, que culto abençoado, que coisa bonita. Essas coisas bonitas acontecem. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Igreja de Cristo é uma manifestação sobrenatural de Deus para derrotar as obras do diabo. O Senhor Jesus falou, eu vim para destruir as obras do diabo. Ele falou, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A vida é aquilo que é transportado através da igreja de Cristo. Aí a vida, onde a igreja de Cristo opera, a vida. As pessoas falam em avivamento e não entendem o que é avivamento. Avivamento não é fogo de alma, não é ação da alma do homem.
Avivamento é avivamento da obra do Senhor, da operação da igreja de Cristo. O Espírito Santo opera na igreja para que a igreja opere a obra de Deus. As pessoas às vezes entendem que o fogo da alma, esse negócio de ter um movimento, que benção, me arrepiei todo. Pensa que isso é manifestação do Senhor, isso é manifestação da alma. Até porque o Senhor, Deus, não é sensorial. Espírito não se sente, espírito se crê. Deus não agiu através de nós, através de sentimentos, Ele agiu em nós através da fé. Ele opera em nós. Por que eu sei que Deus está aqui? Porque eu estou reunido em nome dEle. Ah, você está sentindo Deus? Não, você não está sentindo Deus, você crê que Ele está aqui. E o crer é mais forte do que sentir, porque sentir você pode sentir agora, alguns estão sentindo frio, ou estão achando que aqui dentro está quente, ou estão se sentindo bem, ou estão se sentindo mal. Sentir é passageiro, crer é definitivo. Crer é exatamente pelo que o Senhor falou. Eu posso acordar hoje com um mal-estar, eu não duvido que o Senhor é o meu Redentor. Eu posso acordar amanhã extremamente eufórico e não duvido que o Senhor é o meu Redentor, porque não está baseado no que eu sinto, está baseado no que eu creio e nisso que está firmado em mim. A igreja é isso. A multiforme sabedoria de Deus passa a ser operada. Vamos entender, então, começar agora discernindo o corpo de Cristo, absorvendo o corpo de Cristo. Romanos 12, de 3 a 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Individualmente somos membros uns dos outros, mas todos nós formamos um corpo. E cada corpo tem uma função. E cada função desse corpo é imprescindível para esse corpo. 1 Coríntios 11, 29. Esse texto é bastante conhecido por causa da ceia, né? Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. Se não houver discernimento do corpo de Cristo, não absorveu nada. O Senhor, quando instituiu a igreja, Ele não falou à igreja assim: igreja, olha, celebre a Páscoa. Não falou isso. Não falou para ele: ó, igreja, não se esqueça do Natal. Não se esqueça do Natal. Não falou nada disso. Ele falou assim: todas as vezes que reunidos em meu nome, fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor, ela é composta de dois elementos, o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo. O vinho simboliza o sangue. Corpo por quê? Porque fomos atraídos ao corpo de Cristo da morte. Ele lembra a morte de Jesus. O corpo é isso. E estamos inseridos em um corpo. Todas as vezes que reunidos, lembra que você veio da morte. Se não morreu, não nasceu. Se não morreu, não nasceu. Se não é nova criatura, se não morreu, não é nova criatura. Morreste? A vossa vida está crucificada em Cristo? Já nasceu de novo? Às vezes as pessoas tomam um susto, né? Quando a gente fala morreu. O Morável perguntou ao evangelista preparado por uma igreja institucional: você vai pregar aqui, vai pregar nesse país, vai pregar nesse país. Você já morreu? E ele ficou intrigado com a história. Morreu por quê? Porque se não morreu com Cristo, não é nova criatura. Porque precisa primeiro passar pela morte da geração de Adão para ser liberto dessa geração, para ser a geração de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é absorver todo esse entendimento e compreensão e visão do que é a igreja de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus é manifestada nessa igreja. É nessa igreja que as coisas acontecem, não na instituição, na manifestação que o poder de Deus está no meio. Em 1 Coríntios também 12, 26, mostra que esse corpo é sensível. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Os membros. Eu estava andando com meu filho e estava dizendo assim, tinha uma pelinha aqui, eu arranquei essa pelinha do dedo, está me doendo a beça. É uma pelinha na ponta do dedo. Está doendo muito. Poxa, mas é uma pelinha que não faz nem falta, né? Mas arrancou a pelinha e ficou dolorido. Aí o corpo todo está sentindo porque está com a pelinha que arrancou. Toda hora está lembrando daquele dedo. Mas uma pelinha na ponta do dedo, se ainda fosse um chute, se ainda fosse um soco na ponta do queixo, mas uma pelinha na ponta do dedo, todo o corpo sentiu aquilo ali. Ele sempre está lembrando daquilo ali. Normalmente vai bater exatamente naquele lugar. O corpo de Cristo é sensível. A primeira coisa que a palavra de Deus mostra do discernimento do corpo de Cristo, o primeiro ponto é o amor entre os irmãos. O amor entre irmãos não é resultado de uma doutrina aprendida. É resultado de ser uma nova criatura. Esse texto de 1 João 3,14, ele é muito enfático. Ele fala assim, sabe quando nós sabemos que passamos da morte para a vida? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Qual a primeira prova que você tem que você é uma nova criatura em Cristo? O que diz aqui? Nós sabemos que passamos da morte da separação, para a vida de Cristo, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Esse texto de 1 João 3,14 deve ser sempre lembrado, não é como um aprendizado. Nasceu uma criança, nasceu um filho. Não é pela doutrina externa que nós aprendemos que amamos. O pai fala assim, olha, chega para a mãe e fala, esse aqui é seu filho. Você deu à luz a esse filho. Muito bem, você tem que aprender que esse filho você tem que amar. Entendeu? Agora eu vou te doutrinar de novo. Ama essa criança. Amor é zelar, cuidar, se dedicar. Precisa da mãe fazer isso? É natural, flui naturalmente do seu interior. O aprendizado te lembra, mas o resultado do amor é fruto de ser nova criatura em Cristo. Se não ama o irmão, fala, permanece na morte. É todas as coisas. Não, gosto muito. Sou apaixonado pela reunião. Gosto demais da reunião. Mas não passou da morte para a vida, porque não ama o irmão. É sectarista. É divisor. Vou, mas não gosto. Não amo o irmão. Eu prefiro ficar aqui no meu grupinho. Nós vamos falar mais adiante. O Senhor fala que se alguém é uma nova criatura, ele é inserido no corpo de Cristo. É o corpo espiritual de Cristo. Amam-se espontaneamente como fruto da vida de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu tenho de comum com você? O que eu tenho de comum com você? A vida de Cristo. Se tem vida de Cristo aqui e vida de Cristo ali, é possível que eu não o ame? É impossível. A não ser que eu tenha a vida de Cristo e ele... Vamos fazer o contrário para você ficar bem. Você tem a vida de Cristo e eu não tenho a vida de Cristo, aí não há amor. Por quê? Porque um opera as trevas e o outro opera a luz. E a Bíblia diz que entre luz e trevas não há comunhão. Ou seja, comunhão não tem coisas em comum. Por isso que a Bíblia fala, até observando isso, quer casar? Ótimo. Casa o quê? Comunhão. Trevas casa com trevas. Se você é trevas, procura uma treva bem trevas mesmo, para ver bastante comunhão. Agora, se é luz, procura luz. Não é procurar crente, não. É procurar luz. Porque luz com luz dá luzeiro. Luz com trevas, você vai ter problema, porque você vai iluminar trevas. E quando ilumina trevas, aparece tudo aquilo que é escondido. Aparece tudo que é lixo. Então não há comunhão entre luz e trevas. O pessoal fala, não, mas às vezes eu vou
Vou levá-lo ao conhecimento de Cristo. Para. Uma vez um pastor disse para uma pessoa, falou, não, você pega lá fora, traz para a igreja que converte em religioso. Depois aguenta. Depois você devolve para o pastor. Tá aí, pastor. Fica com ele ou fica com ela. Segura isso aí que é seu. O amor é natural. Ele flui como fruto da vida de Cristo em nós. Então, o primeiro ponto que caracteriza a igreja de Cristo é o amor entre irmãos. Não o amor aprendizado, amor fluindo do seu interior. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Na outra versão diz assim, sede antes servos um dos outros pelo amor. Você só pode ser servo um do outro pelo amor. Não pode ser de outra maneira, não é pela ordem. Você observa bem, quando você tem um relacionamento em casa, e o casal, por exemplo, se ama muito, tem um amor, o casal casou de vez. Não é juntou desejos, não. Casou. Um naturalmente serve o outro. Porque é natural. Quando não há isso, é uma tristeza, né? Porque em todas as coisas há uma divisão. Isso aqui é a minha parte, isso aqui é a tua parte. A palavra de Deus diz que quando juntas formam uma só carne. Então eles têm coisas bastante comuns. Agora peguem irmãos, que irmãos não se uniram, irmãos nasceram. Pega um copo d'água, está me explorando. Já está me explorando. Vou pegar, mas não pego mais, é só dessa vez. Por quê? Porque não são uma só carne, são irmãos. Eu não conheço ainda os irmãos que com desejo enorme de atender o outro. Mas a palavra de Deus vai nos mostrando que como fruto dessa vida, como membros de Cristo, nós tornamos, por causa desse amor, servos uns dos outros. Então, o primeiro ponto, para discernir o corpo de Cristo, entendendo o corpo de Cristo, esse amor flui de maneira natural. Até em Tiago fala, olha, aquele que fala do seu irmão, fala de Deus. Porque Deus é quem fez a obra. Eu tenho falado que a melhor coisa para uma pessoa que nasce de novo era se pudesse amputar a língua. Porque quebrava 90% dos seus problemas. Porque ela ficaria sem falar, apesar que tinha que tirar a mão, porque eu gosto de fazer gesto. Né? O amor entre irmãos, o primeiro. O segundo lugar da igreja, do corpo de Cristo, eu quero que vocês observem bem isso, não fica desatento não, é a união em lugar da divisão. A Bíblia fala muito caracteristicamente e fortemente contra a questão de divisão. O espírito divisor é o espírito das trevas. Todo aquele que promove divisão, e nós estamos pensando que divisão é uma coisa grande, dissensão. Não, divisão é criar grupinho dentro da igreja. Eu fico aqui com fulano, nós somos aqui um grupinho, ali tem outro grupinho, ali tem outro grupinho. Não existe isso. Existe membros de um mesmo corpo. Não, mas eu sou mais adaptado aqui. Eu não sou adaptado a ninguém, não. Eu sou adaptado a Cristo. E Cristo está na vida de cada um de tal maneira que somos um corpo. Imagina um grupinho formado pelo braço direito, a perna esquerda. Vão para um lado. Aí esse aqui é independente. A perna direita falou, sou independente. E o braço esquerdo tomou outra decisão. Não é corpo. Corpo é a união de todos os membros. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer, na mesma ideia, sejam... Não é comportamento, cuidado que eu não estou falando de comportamento, eu estou falando voltar às primeiras obras. Nós estamos sempre batendo isso. Agora eu vou mudar a minha conduta. Não é isso. Agora eu vou voltar àquilo para que o Senhor me chamou.
Nós saímos da vontade de Deus fazendo a nossa vontade. Não é questão de conduta, é questão de vida. O Senhor Jesus, mais uma vez, diz, eu vim para que tenham vida. Não, agora eu vou me disciplinar. Quando eu vou me disciplinar, eu duro um período. Eu me disciplino hoje, amanhã, daqui a pouco, quarta-feira, eu já estou totalmente indisciplinado. Por quê? Porque é de fora para dentro. Agora, internamente, quando voltamos às nossas origens da palavra, e falou, Senhor, a tua palavra diz para essa palavra habitar ricamente em mim, como fruto dessa palavra habitando ricamente em mim, eu tenho vida, e como vida eu tenho todas essas coisas. O fruto do Espírito não é resultado de ação. A própria palavra diz, é produto de uma vida. As obras da carne são de ações da pessoa, mas o fruto do Espírito é fluir. Por que nasce laranja na laranjeira? Pergunta difícil. Por que nasce laranja na laranjeira? Porque é? Não, natural não, porque é laranjeira. Porque é laranjeira. Por que que não dá limão na laranjeira? Porque é? Resposta difícil. Laranjeira. Uma boa árvore não pode dar mau fruto. Nem uma má árvore dá bom fruto. Fruto é resultado de vida. Por isso que o Senhor Jesus começou dizendo, eu quero bater nessa tecla, eu vim para que tenham vida. Sejam, então, todos de um mesmo parecer, sejam a mesma ideia, sejam de um mesmo conteúdo. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Na versão da Revista Atualizada diz assim, sejais unidos de alma. Só a obra do Espírito pode fazer isso, ser unido de alma. Ser unido de alma é um negócio... Da onde vem todos os sentimentos, as facções, não vem do corpo, vem da alma. Onde você fica magoado? Na alma. Fica magoado e aí, causa de alma, fala, olha, fiquem nisso daqui para que vocês sejam unidos da alma. Romanos 5:5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando alguém discerne o corpo de Cristo, ou seja, absorve o corpo de Cristo, há um entendimento sobre isso, ela tem o amor de Cristo derramado no seu coração e ela flui nessa união. É resultado disso. Ela flui nessa união. Qualquer fato divisor na igreja é fora disso. Às vezes a pessoa pensa o seguinte, ela faz parte de uma igreja ou de uma denominação e troca. Às vezes vai se juntar a um grupo que entende a mensagem da cruz, entende o corpo de Cristo, é pregado o corpo de Cristo, não é uma coisa formal, não é aquela adesão. Vem cá, você aceita Jesus? Eu vou mandar uma mala direto para você se tornar membro. Fora dessa ideia, prega ali, a pessoa trocou e falou, porque eu estou nesse grupo, então eu estou no corpo de Cristo. Ela está, mas não congrega. Ela está no meio ali, mas não tem operação. Por quê? Porque não tem nela o discernimento do corpo de Cristo. Ela não absorveu essa ideia fundamental. Isso que nós estamos falando aqui parece que é uma coisa mais simples, mas é profundo nesse conteúdo, porque a maioria das pessoas entendem a igreja como instituição. E a maioria se firmam na instituição e acham que estão abençoados porque estão na instituição. E quando nunca discerniram o corpo de Cristo. Nunca absorveram aquilo que é o corpo de Cristo. Nunca entenderam o que fazem parte. Quando a pessoa é do corpo de Cristo, ela entende a sua função, a sua tarefa, a sua operação e o que ela está fazendo ali. Quando ela não entende, ela entende que ela tem que fazer alguma coisa. Eu vou lá, vou cantar, vou cuidar de criança, vou fazer aquilo ali, vou criar as funções, vou dar estudo bíblico, vou pregar. Hoje eu estou de folga, então não prego, vou ficar. Entende só essa parte formal, essa parte funcional, quando não é isso.
a multiforme sabedoria de Deus, quando nós estamos reunidos, eu estou vendo a operação do poder de Deus no meio da igreja. Por isso que o Senhor Jesus fala, leva a igreja. Quando ele falou que havia alguma coisa, ele falou, olha, você, tendo a justiça que opera tudo isso, você vai levar para a justiça dos homens? Você opera a justiça de Deus. Quando Deus falou, é feito. Se a igreja condenar alguém a alguma coisa, ela passa por isso. Igreja não é excluído do rol de membros, não. É aquilo que está lá em 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quem está juntando aí? Ele fala, congregados vós e o meu espírito. Paulo estava ausente. O que é essa congregação deles com Paulo? Ele concordava em espírito que aquilo acontecesse à igreja. Pega esse elemento, joga ele nas trevas exteriores, ele fora da proteção do corpo de Cristo, para que o diabo bata nele. Ele precisa levar uma surra de Satanás para que ele aprenda a obediência. Fala para que a alma seja salva. A alma é salva, ele é uma nova criatura em Cristo, está em erro. No espírito. Não é, vamos botar, não é formal. O que faz assim? A pessoa tem, a igreja formal faz o seguinte, se ele cometer um erro, aí leva a igreja. Assembleia, o que vai acontecer à assembleia? Fulano de tal cometeu um erro aqui, tal. Normalmente ninguém é excluído por mentira, é excluído por adultério, só aquelas ideias do catolicismo, né? Não é excluído pelo pecado. Pecado é pecado, né? Não há diferença. Mas é excluído. O que ele vai fazer? Exclui. Aí exclui. Ah, está excluído. Puxa vida, que vergonha. Aí ele volta na outra sessão da igreja e fala, me arrependi. Tá bom, então entra de novo. Isso não é nada, isso é associação religiosa. O que está dizendo é espiritualmente a pessoa que está no corpo de Cristo, porque quando nós estamos congregados, nós vamos chegar a esse ponto, quando nós estamos congregados, onde a igreja de Cristo opera, quem está na igreja de Cristo está protegido. As trevas não têm poder sobre a vida dele porque ele está inserido no corpo de Cristo, onde há luz. Não é a coisa formal, é a coisa sobrenatural. Ele está protegido, o inimigo não lhe toca. Por isso que o inimigo tenta destruir a ideia da igreja. A pessoa é tirada daquilo ali e jogada nas trevas exteriores. Aí o diabo fala assim, eu não posso com tua alma, mas teu corpo eu vou pegar e vou arrebentar. E ele arrebenta. Você vê Jesus, o que aconteceu com ele? Não, está arrebentado. E por quê? Saiu fora, sim, Ricardo? No corpo de Cristo. Porque você está no corpo de Cristo, você é uma nova criatura, está no corpo de Cristo e discerniu o corpo de Cristo. Você entendeu o corpo de Cristo. É isso que nós estamos falando exatamente nesse ponto. Tem pessoas que são novas criaturas, foram colocadas no corpo de Cristo e a pessoa não discerniu o corpo de Cristo. Está no formalismo intelectual. A pessoa sabe as coisas, como nós estamos dizendo aqui. Já, tá vendo? Entendi tudo. Que bom. Continua igual. Não discerniu. A palavra de Deus é discernir, é absorver isso daí. Você pega algumas pessoas que absorvem a ideia do corpo de Cristo, funcionam como corpo de Cristo, entendem que são o corpo de Cristo, são unificadores, estão operando, e nós vamos ver mais adiante, porque estão no corpo. Agora, tem gente que está ao lado do corpo. Está reunido, congregou. Quer ver um exemplo claro disso? Por exemplo, reunião de oração. O que é reunião de oração? Reunião de oração é um grupo de pessoas da Igreja de Cristo que estão juntas num mesmo propósito. Aí chega o sujeito lá,
na reunião de oração. Aí ele chega, Senhor, me abençoa, me guarda, me faz, porque para mim, porque por mim, para mim. E eu te agradeço porque que o Senhor fez por mim, e o Senhor fez isso mais por mim, e porque por mim, e por mim, por mim, é a oração do por mim. Ele está inserido naquilo dali. Ele reuniu? Não. Quando eu estou reunido como corpo de Cristo, eu estou vendo a necessidade que é colocada ali. Por isso que uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa entender o que é intercessão. Intercessão é intermediar por alguma coisa que não é propriamente seu, mas que te interessa mais do que fosse uma coisa sua. Sim. Sim. Só que nessa passagem aqui, essa pessoa não era nova criatura. Era sim. Porque está falando para tirar daqui do meio deles, do início. Não, você pegou dois textos e está juntando duas coisas distintas. Não, entre na igreja até o 5. Mas se a gente ver a passagem toda, está falando que a pessoa está colocando fermento dentro, está falando para ter cuidado com quem está, que entra colocando extensão na igreja, está falando para tirar do meio desse lugar, da igreja, o iníquo. Uhum. Não. Aí esse exemplo de ser nova criatura, de ser tirado da igreja. É exatamente isso que eu estou lhe falando. Do verso 1 ao verso 5, ele está tratando de um propósito. Do verso 6 ao final do verso, ele dá o exemplo de haver pessoa no meio da igreja, mesmo que ele fala em João, aquele que se dizendo irmão for devasso e tal, ele faz a mesma colocação. Ele não está dizendo em nenhum texto, você pode pegar qualquer coisa, que esse sujeito é dessa maneira, porque fala assim, a alma seja salva. A alma não é salva porque Satanás bate no corpo. A alma é salva porque ele foi levado à cruz de Cristo. Fundamento é importante para nós lermos. Nós não podemos pegar versículos esparsos e achar que, deduzir por isso. O fundamento básico é, qual é o fundamento básico? Você é salvo por quê? Não, você é salvo porque é nova criatura? Não, você é salvo porque é ímpio. Sendo ímpio, você é atraído à cruz de Cristo. Cristo te tira da onde? Das trevas para a luz. É passível uma nova criatura cometer pecado? É passível. É natural? Não. Porque o corpo do pecado já foi desfeito. Não somos mais escravos do pecado. O que está colocando é que a pessoa é tirada da proteção do corpo de Cristo, porque ela está inserida no corpo de Cristo, não está discernindo, ela está usufruindo das coisas do corpo de Cristo, das bênçãos que estão no corpo de Cristo, e ela está em iniquidade, então ela não pode estar ali, ela está do lado de fora. Não está dizendo em nenhuma parte desse texto que esse sujeito que está lá dentro é uma velha criatura. Ele está falando de uma salvação que existe e um corpo que precisa apanhar. O ímpio já apanha. O ímpio está em pecado, Deus quer ter o propósito de salvar aquela pessoa. Mas não bate. Igual Deus fez com Jó. Jó era ímpio e Deus entregou na mão de Satanás para ele apanhar. E aí Deus tinha um propósito de cumprir. Mas porque ele tinha uma coisa, o Jó era religioso. O religioso é a pessoa que tem um entendimento intelectual da palavra de Deus. Tem muita gente que pensa que é uma nova criatura, faz estudo bíblico, nunca nasceu de novo. É assim, ó. É assim. Essa é a parte até que me preocupa como pastor. A pessoa sabe abrir Bíblia, sabe contar, blá, blá, blá. Eu conheci um sujeito que sabia o novo nascimento como pouca gente, e era homossexual. Na frente, ele era uma beleza. Quando o encontraram lá em Nova York, estava travestido. Mas sabia, se ele pregasse, era uma bênção. Oh, que bênção esse irmão. Ele sabe na cabeça, mas não tem no coração. A primeira característica que a palavra de Deus diz, até para a gente entender isso, fala assim, qual é a característica daquele que é uma nova criatura em Cristo? Está dizendo aqui, nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos. Esse homem que eu estou dizendo aí, que está nesse texto de 1 Coríntios 5, ele é uma pessoa que está dentro, não
discernindo o corpo de Cristo, mas dentro da igreja. Por isso que a igreja vai julgá-lo. Não é a instituição formal da igreja. Ela tirar, excluir do membro é fácil. Fala, olha, o que diz mais adiante é o seguinte, tem um sujeito iníquo aqui, ele está aqui no meio como iníquo, e ele está querendo entrar aqui no meio, bota ele para fora. É isso que está dizendo dali por diante. Mas esse daí não falou, bota ele para fora. O que falou? Bota para fora da onde? Do corpo. Para que o corpo dele apanhe de Satanás, para que o espírito, para a alma, se salva. Eu não estou falando de uma outra coisa. Sim, Aline. Mas porque é traduzida às vezes a palavra alma como espírito, mas a palavra é alma. A palavra é alma. A palavra desse texto é alma. Mas vamos voltar a isso daqui, a questão do se reunir e a espírito de divisão. Uma das coisas características na Igreja de Cristo é a questão do individualismo, que não pode acontecer na Igreja de Cristo. Todo individualismo, toda soberba, às vezes a pessoa fala assim, quer saber mais do que eu? Pô, você vai discutir isso comigo? Quer saber mais do que eu? Toda essa questão é característica daquele que ainda não absorveu, é o individualista. Ele pensa que está acima dos outros, porque intelectualmente absorveu alguma coisa, mas na prática não. O fluir do amor na vida da pessoa não tem, porque ela está fixada exatamente nela. Não tem esse fluir do amor de Deus na vida dessa pessoa. Quando a pessoa é individualista, e não é a característica da Igreja de Cristo, o individualista ele pensa nele, a respeito dele, as suas opiniões são as opiniões que devem prevalecer, e ele se torna um líder ineficaz, porque não leva ninguém ao conhecimento de Cristo. Você pode observar que o individualista está sempre com aquele grupinho pequenininho. Porque não cresce, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá crescimento é o Senhor. Ele emite opinião, ou ela emite opinião, e fica aquele grupo. Aí fica um grupo de individualistas reunido em cima de um individualista, forma uma panelinha. Isso não é característica do corpo de Cristo. Fala, nós sendo muitos membros, somos um. E sendo um, nós temos uma mesma característica. O que flui no meio dessas pessoas? Nós somos membros um dos outros. Uma das coisas que Deus me fez ver claramente, e eu discerni o corpo de Cristo há 20 e tantos anos atrás, que o Senhor me esclareceu sobre isso, e é uma coisa que eu tenho vindo crescendo nisso, e quando cheguei a ser ministro da Palavra de Deus, uma das coisas que Deus me fez ver, graças a Deus por isso, me deu discernimento para eu começar a ver aqueles que causam divisão. A Bíblia chama esses que causam divisão de sensuais. Sabe por que são sensuais? Porque estão debaixo do seu próprio interesse, do seu próprio ego. Às vezes a pessoa tem um ego monstruoso, não foi à cruz. Sabe da cruz, mas não foi à cruz. E gosta de juntar, gosta de fazer divisão. Ele é extremamente crítico das coisas. Tudo ele tem que criticar. Sabe por que critica? Porque não entendeu a sua posição no corpo de Cristo. Às vezes é nova criatura, mas não discerniu o corpo de Cristo. Por isso a palavra de Deus fala assim, quando você tomar a ceia, uma das coisas que você tem que entender é que você é membro. Você sendo membro, você é corpo. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou o ministro dessa igreja. Mas o que eu sou na realidade? Sou ovelha. Ovelha de quem? Do Senhor Jesus. Qual a diferença entre nós? Eu sou igual a vocês, exatamente igual a vocês, com uma responsabilidade maior que vocês. Porque o Senhor me chamou para cuidar das ovelhas dele. Tanto é que eu fico muito tranquilo nisso. Falo, Senhor, eu prego a tua palavra. A tua ovelha não ouve. Cuida o Senhor dela. O que eu tenho que fazer é dar o alimento. Empurro o alimento goela abaixo, mas não quer? Eu não posso fazer mais nada além disso. Eu tenho que chegar a levar ali. Porque até se eu fosse dono da ovelha, eu dava uma surra na ovelha. Mas como eu não sou dono da ovelha,
Então eu não posso bater na ovelha dos outros. E a ovelha é do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus perguntou a Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Chegou a falar, apacenta as minhas ovelhas, porque tem que ter amor ao Senhor, senão você dá uma surra na ovelha mesmo. Exatamente por esse aspecto. O individualista, ele não entendeu o corpo de Cristo, ele está fazendo sempre o espírito de divisão. E o espírito de divisão não vem do Senhor. O espírito do Senhor é espírito unificador. Unificador. Ele não é baseado em espírito crítico, ele é baseado em espírito que eleve. Nós falamos das coisas que não são de Deus para que as pessoas conheçam as coisas que são de Deus, mas não nos interessa. Uma irmã chegou no meu gabinete e começou a contar de um outro fulano, que é um pastor, que faz isso, faz aquilo, outro. Eu perguntei a ela, vem cá, o que nós podemos fazer por ele? Além da senhora me contar todas as mazelas da vida dele. Eu não conheço, eu não tenho acesso a ele, por que a senhora está me contando isso? Ah, para o senhor ver como é que estão as coisas. Não, as coisas estão no mundo, eu já sei. Mas não tem sentido eu ficar conversando sobre a vida de alguém que eu não possa chegar para ela e ministrar. Eu gosto muito do hino que fala esse sentido da igreja, eu quero ministrar a sua vida no poderoso nome de Jesus. Isso é a igreja. Eu quero ministrar aquilo que está dentro de mim. Quando Pedro e João foram para o templo, eles tinham prata? Não. Tinham ouro? Não, mas eles tinham uma coisa. Qual era a coisa que eles tinham? Tinha uma palavra de Deus. Ele falou, o que eu tenho, eu te dou. A palavra, em nome do Senhor Jesus. Essa ideia de fechar grupos, ou seja, fazer divisão no corpo de Cristo, as pessoas, quando não discernem o corpo de Cristo, não entendem o que é isso. O que isso causa na vida da pessoa. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não admite, em hipótese alguma, que alguém faça divisão no corpo. Ai daquele que fizer divisão no corpo. Ele diz assim, ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo é sempre divisão. Ai! Pesa a mão do Senhor. A pessoa pensa que porque ela falou, não, fulano é assim mesmo. Não, isso é bobagem. Falou bobagem, rapaz. Tudo que falou hoje de manhã foi tudo coisa da cabeça dele. Depois conversa com o Senhor sobre isso. Eu me lembro de uma vez, eu contei aos irmãos lá em casa, quando eu reuni com os ministérios, que uma vez eu falando de uma pessoa, falei assim, olha, cuidado que o diabo vai te matar. Mas ia matar porque já estava matando. A Raquel se lembra disso, né? Aí foi uma outra pessoa, outro pastor, falou, já era muito exagerado nessas coisas, ele pega muito pesado nisso. Tá bem? Tá mal. Falei, olha, quando acontecer isso, fala com teu pai para ir cobrar dele. Porque o que eu recebi do Senhor, eu fui e falei. Falei, você vai ser destruído, vai ser arrebentado. Quem me falou isso? Foi o Senhor, falou, eu transmiti meu recado, estou limpo do sangue. Eu estou limpo do sangue. Agora o outro está com sangue em cima. Sabe por que a palavra de Deus diz o culpado do sangue? Não o avisando tu. Não é isso que a Bíblia diz? Não o avisando tu serás culpado do sangue. Vai pagar. Vai pagar por quê? Porque não avisou. É o que eu faço, avisar. A igreja de Cristo fala, ai daquele porque vem a divisão. Porque a palavra de Deus fala sempre para, no corpo de Cristo, haver a união para que o Senhor opere. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros com todo cuidado, em favor uns dos outros. O que nós entendemos até agora que é o corpo de Cristo? Primeiro, a igreja é uma manifestação. Igreja é sobrenatural, igreja não é terrena. Igreja é um poder de Deus na terra enorme, enorme. E o Senhor nos inseriu nesse corpo
para que esse poder seja enorme. Não estou falando de instituição religiosa, eu não estou falando Igreja Batista da Graça, eu estou falando do corpo de Cristo reunido sob esse nome, mas em que há a manifestação do corpo de Cristo. Isso é igreja. Não é essa instituição, esse prédio. Nem as pessoas que estão sentadas, são as pessoas que estão sentadas discernindo o corpo de Cristo, que absorveram esse conhecimento e estão debaixo disso. Às vezes a pessoa está sentada aqui é uma bênção, aqui se prega a palavra de Deus, é verdade. Mas não absorveu o corpo de Cristo. Está do lado do corpo, mas não no corpo. Usufrui das bênçãos do corpo, mas não estão no corpo. Por quê? Porque estão agindo conforme o propósito do seu coração. A igreja de Cristo começa com amor, começa a saber que a união é a base, não a divisão. E mais ainda, a palavra de Deus mostra que não há crente independente. Na realidade, há interdependência na igreja. Ou seja, um depende do outro. Quer ver um exemplo claro disso daí? Como é que você veste a armadura? O Senhor fala assim, quando ele fala a igreja em Éfeso, ele termina lá no fim falando assim, vestindo toda a armadura de Deus. Um exemplo claro é a mulher, quando vai se vestir. A mulher tem umas roupas que ela não consegue se vestir. Sozinha, né? Ela se põe e fala, pega aqui, puxa aqui, mas não puxa assim não. Vai de... Por quê? Porque precisa de outro. A armadura é dessa mesma maneira. A armadura, você não põe a armadura, o seu irmão põe em você a armadura. E você põe a armadura nele. Por isso que essa figura que ele usou da armadura de Deus é exatamente esse aspecto que nós estamos no meio da igreja de Cristo e interdependemos um dos outros. Nós precisamos, por isso que a igreja não é individual, a igreja somos muitos membros, o mesmo como objetivo. Mas imagina bem, se eu for o individualista, o divisor, fala assim, não põe armadura não, esse trabalho não é meu. Não vou botar armadura no outro não. Quando a palavra de Deus faz essa figura da armadura de Deus, está mostrando que nós estamos um com o outro nos relacionando para um objetivo final. Nós fomos chamados todos em um mesmo corpo para cumprir um mesmo objetivo. Eu quero só terminar essa parte aqui da interdependência do corpo, para nós entendermos esse texto de 1 Coríntios 12. Vamos ler do 12 ao 25, nós lemos só os 25. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Sempre está colocando que um membro olha para outro membro, e olhando para outro membro, ele tem como característica verificar a importância do outro. Um pode se considerar muita coisa, ele está considerando errado. Até o Senhor fala, aquele que nós damos menos honra, aqueles que têm menos honra, é que nós damos mais honra. Nenhuma parte do corpo é menor. Nenhuma parte do corpo você pode abrir mão, porque ele é corpo. Essa é a ideia do corpo de Cristo. Os membros são de igual importância. Nós estamos falando de autoridade.
não está falando de ser submisso à vontade de Deus, mas está dizendo que esse faz parte do corpo. Faz parte do corpo. E fazendo parte do corpo, ele tem que entender que todos os membros são igualmente importantes. Não há trabalho independente, não há obra individual no corpo de Cristo. Quando os crentes discernem o corpo de Cristo, pensam e percebem que há unidade do corpo de Cristo e que a obra é do corpo e não individual. Quando fala lá em Efésios 2:10, que o Senhor de antemão preparou as obras para que andássemos nela. Andássemos nela onde? Aonde nós vamos realizar as obras do Senhor? Aqui? Na igreja. Pode ler. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Eu tenho boas obras, obras feitas pelo Senhor para que eu ande. Muito bem, é a minha tarefa. Quando eu estou no corpo de Cristo, eu entendo função que eu tenho no corpo, entendo tarefa que eu tenho que desenvolver. Não existe uma pessoa no corpo de Cristo que não tenha função nem tarefa. Significa que tem pessoas que foram resgatadas pelo Senhor Jesus e não discernindo o corpo de Cristo, não entenderam as suas funções e não sabem como desenvolver as suas tarefas. Exatamente porque estão no aspecto só intelectual, não discerniram o corpo de Cristo. Uma das coisas mais claras que se tem é que quando a pessoa entende discernir o corpo de Cristo, ela se submete. Quando a pessoa não entendeu o corpo de Cristo, ela se sobrepõe. Ela não fica embaixo, ela quer ficar em cima. E quando a pessoa está discernindo o corpo de Cristo, que ela entendeu função e tarefa do que ela vai fazer, ela está debaixo da autoridade, no meio do corpo, e fazendo fluir isso daí. Quando não, ela é soberba, ela está por cima. E aí não desenvolve nada, fica só no ramo da cabeça, na esfera da intelectualidade, sem a prática da palavra de Deus. Pode fazer isso? Não, não posso, não, ando muito ocupado. Qual é a sua preocupação com os outros? Nenhuma. O que você está pensando? Diz, não pensando nada. E seu irmão está mal, coitado. O irmão está passando dificuldade. Puxa vida, chato, né? O que você vai fazer? Absolutamente nada. Vou dizer que é chato. Ele está passando por isso. Que pena. Vou até orar. Mentira. Por quê? Porque não discerniu o corpo de Cristo. Esse fato é fundamental nós entendermos. Que quando a pessoa discerne o corpo de Cristo, entende que as obras são do corpo. E eu estou fazendo uma parte para que a manifestação do corpo de Cristo seja fluente. Por isso que a palavra de Deus fala assim, notai o que entre vós causa divisão. Esse é para ó. Esse é para chutar mesmo fora. Aquele que causa divisão, põe para fora. Às vezes chegam pessoas aqui para mim, uma vez chega alguns de vez em quando e falam, pastor, eu estou querendo ir embora. Eu falei, tá bom. Eu acho que é melhor eu ir para outro lugar. Tá bom. Aí a pessoa fica frustrada porque está pensando que eu vou dizer para ela assim, que isso, meu irmão? Fica aí. Fica aqui, não sai não. Sai. Não vem me comunicar? Tá bom. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou, pastor, eu estou querendo ir embora. Mas tu começou, vai me abençoar ou vai me amaldiçoar? Eu falei, nenhum dos dois. Eu vou deixar você ir, você não quer ir? Vai. O que houve? Não me perguntou se deve. Eu sou pastor. Quem cuida das ovelhas sou eu. Fala, Senhor, foi. Não é ovelha perdida, é ovelha decidida de sair. Não, eu vou rodar para cá, vou rodar para lá. Aí como já veio de várias instituições e que o pastor para sair falou, ó, se sair eu vou te amaldiçoar e tal. Você vai me amaldiçoar? Não, nem te abençoar, não vou fazer nada. Vou ouvir o que você está me dizendo, você quer ir, vai. Exatamente porque não é minha função é cuidar de ovelhas do rebanho. Ovelhas que estão inseridas no corpo de... Ah, eu estou chateado, quero ir embora. Vai.
Ah, me magoei muito. Vai. Mas se ficar só um, não é mais igreja. Aí tirou o castelo da posição. Alguma coisa houve de errado. Deixou de fazer a vontade do Senhor. Mas pensando que é preocupado em... Eu estou preocupado na ovelha perdida. Aquele que está andando para tudo que ela querendo achar e está dando cabeçada em tudo que ela... Essa é minha. Essa eu vou lá com ela. Vou pegar essa aqui. Agora, voluntariosa, quer ir para outro lugar? Vai. Quero pular? Pula. Quero cair no buraco. Ah, mas é decisão. Você não caiu no buraco, quer cair no buraco? Vai no buraco. A minha função é dizer, olha, ali na frente tem buraco. Ali tem um abismo. Ah, mas adoro abismo. Então pula. Deve ser gostoso descer. Por que isso? Ela fala, ah, mas falta amor. Você não. Não falta amor, não. O amor foi eu avisar. Agora eu vou pegar pelo rabo. Não, fica. Não, eu quero. Não, fica. Isso eu não vou fazer. Pastor não pega pelo rabo, ele pega no cajado. O cajado, ele pega no pescoço. Por quê? Porque já está no buraco. Aí eu vou lá, puxo. O que houve? Ah, caí, estava andando distraído, caí, tá bom, vamos ver. O que se machucou aqui? Vamos tratar disso. Não, eu gosto de pular em buraco. Então vai pular em buraco. Não vou pegar nada. Exatamente por isso, a palavra de Deus nos mostra claramente que nós somos dependentes um do outro. E que no nosso coração tem que ter o fluir do Senhor. Nós não somos membros de um corpo e estamos divididos em grupos sociais, intelectuais, bonitos, feios. Nós estamos todos no mesmo corpo. O bonito, o feio, o preto, o branco, o índio, o vermelho, o amarelo, cor de abóbora, qualquer coisa é o mesmo que o Senhor resgatou. Ele não tem diferença. As pessoas fazem diferença entre instituições religiosas. Ah, o fulano, se ele se converter, vai ser uma bênção. A bênção é um mendigo, qualquer um desses aí que se converteu é uma alma. Ele faz parte do corpo de Cristo. Qual é a importância dele total? Ah, mas esse aqui não, esse aqui é um irmãozinho de segunda linha. Não existe segunda linha. Esse aqui então é terceira divisão. Não, todo mundo está na primeira divisão. Os que têm mais importância são importantes para si. Por isso que a palavra de Deus, não pense cada um de si mais do que é. Cuidado com isso. Eu conheço os outros não. Eu gosto muito da mensagem da cruz. E essa palavra revelada é uma palavra interessante. Mas às vezes as pessoas tomam a palavra errada e começam a ter orgulho disso daí. Começam a considerar os outros banais. A mensagem da cruz é uma responsabilidade da revelação que o Senhor fez em nós para nós passarmos aos outros. Não é para nós falar, tá por fora, isso aí é um bando de cego. Ou se é cego, então vou lá botar a palavra para que as escamas dos olhos caem. Essa é a minha função. No corpo de Cristo, há muitos membros e cada um tem uma função. A obra é distribuída a todos, mas todos fazem parte do corpo. Todos fazem parte do corpo. Eu quero olhar no domingo que vem aquilo que a pessoa diz assim, não vou à igreja não. Por que não? Cuidar de casa, casa é uma bagunça. Vou à igreja não, porque eu tenho que lavar o carro. Não discerniu o corpo de Cristo. Se fizesse da minha maneira, eu pegar a pessoa e falar, vem cá, vamos te botar numa instituição religiosa, você vai ficar bem à vontade. Fica lá, porque você não entendeu o corpo de Cristo, não discerniu o corpo de Cristo. Está achando simplesmente que a pessoa vai a um lugar, simplesmente porque tem que ir, para não pegar mal, não perguntar, o que você anda faltando? O que você anda faltando? O que tem contigo? Não é ele? Ele é parte do corpo, ele entendeu que ele é parte do corpo, que o corpo não pode se reunir sem ele. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Ah, porque é pastor. Não, senhor, eu estou aqui porque o Senhor me mandou ficar aqui. Eu fiquei ontem escrevendo que eu quis fazer alguma coisa para depois deixar, e se eu não fizer antes, depois eu não faço. Então eu comecei a escrever. Aí acabei de escrever, era 1h pouca da manhã. Hoje, quando fui acordar, fui dormir, fiquei agitado pensando na igreja, à noite, então dormi quase cedo.
Quando acordei e o corpo estava falando, ai, fica. O travesseiro estava me fazendo todos os sinais possíveis para eu ficar. Eu falo, por que eu não fiquei? Não estou colocando isso como exemplo principal. Não fiquei porque não posso ficar, porque eu tenho que congregar. O congregar, para aquele que discerne o corpo de Cristo, é um entendimento de que ele não pode viver sem esse oxigênio. É esse que é o entendimento que é a palavra de Deus. E outra coisa é que o meu trabalho não é mais importante que o irmão, porque eu estou pregando, é mais importante do irmão que está intercedendo. Não é não. Nós estamos em funções diferentes, mas somos membros de um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo e temos a mesma função. O irmão que está ali no culto, eu falo para as irmãs que se reúnem antes do culto para interceder, eu falo, olha a responsabilidade. Fala para a irmã Alzira, pega aí. Intercede por quê? Porque eu sei o efeito. É função. É tarefa a ser desenvolvida para que nós cheguemos aqui e tenha a operação do corpo de Cristo. É o preparatório, é o povo que está lá, botou o joelho no chão e falou, Senhor, tanto é que aquela reunião não é reunião para dizer, ah, Senhor, salva a minha prima que mora lá em Goiás. Não, não é isso não. Essa reunião não é para isso não. Essa reunião é para, Senhor, opera o teu poder aqui. Aqueles que vão passar aqui na porta, o Senhor quer salvar, traz aqui para dentro, prepara aqui. E aí o sujeito está olhando assim, está olhando a pessoa que nunca viu. A nova criatura discernindo o corpo de Cristo é curioso. Ele fala, que é isso aí? Mas não é que é isso aí para saber o que é, não. Que é isso aí, Senhor? Esse é teu. Opera na vida dele, abre o entendimento dele, abençoa isso aqui. A palavra de Deus diz que a igreja de Cristo, quando funciona, entra o ímpio, fala assim, todos estão profetizando, entra o ímpio ali, de todos é discernido, os pensamentos do seu coração ficam claros. Porque a igreja está operando. Ele entrou no meio do poder de Deus, na luz de Deus, no meio das trevas da terra. Você já pegou luz forte? Eu gosto muito de ler, leio no sol, porque não tem luz mais forte. A letra fica que é uma beleza, embora o oftalmologista não goste. Uma letra bonita, uma letra grande, preta, eu gosto de ler. Aí fico todo queimado, falo, foi à praia. Eu fui ao livro, lendo aquilo ali bonito no sol. Por quê? Porque a luz clareia tudo. A pessoa, quando entra no meio da luz, ela é clareada. A igreja de Cristo, quando funciona, opera, e esse é o meu desejo para essa igreja nesse ano, é que a pessoa entre, os segredos do seu coração sejam revelados no povo de Deus, e o povo já esteja orando. Falou, Senhor, aquele dali que está pensando que é uma nova criatura em Cristo, que não é, hoje o Senhor torna ele uma nova criatura. É função. Quem é o membro menor? Não tem membro menor, tem membro intercessor, não tem membro passivo na igreja. Não, o que você está fazendo? Não, estou aqui só olhando, observando. Sou nova criatura em Cristo, mas vim aqui como espectador. Não existe. Existe trabalho. E a palavra de Deus diz em Filipenses 2:3, dizendo que nós somos trabalhadores, mas ninguém trabalha para glorificar a si. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. É a igreja. Sempre na minha atitude mental considerar o seguinte: o que eu sou, pastor, eu cuido de quem? Das ovelhas. De quem? Do Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer? Buscar do Senhor Jesus o alimento para as ovelhas dele. Se eu não busco o alimento dele, eu estou alimentando mal, aí ele cobra de mim, aí eu tenho que dar o alimento. Às vezes a ovelha está achando que está comendo em outro pasto, está toda estragada, passando mal. Não foi eu que dei esse alimento. Às vezes a ovelha acha que ela tem que produzir o seu próprio alimento. Está errado. O Senhor Jesus falou, aqueles que são ovelhas, característica da ovelha é ouve-nos. Aqueles que são nossos, ouve-nos. Aqueles que não são, só ouve a sua própria mente, seu próprio entendimento, sua própria cobiça. Irmãos, é certo que há muitos membros, mas há um só corpo. Todos têm uma mesma função. E nós queremos olhar mais adiante que os irmãos entendam profundamente esse aspecto. Igreja de Cristo não é a reunião formal.
Reunião formal é instituição religiosa. Se a pessoa entende como instituição religiosa, que é o seu desejo, vá! Não estou expulsando ninguém, não, estou dizendo vá, porque você vai ficar em casa. Mas aquele que entende que foi chamado das trevas para a luz, e é corpo, e quer congregar no corpo, quer discernir o corpo, fica. Mas fica no intuito de discernir o corpo de Cristo, absorvendo, unindo, integrando, operando. Eis-me aqui, sou eu. Quem vai, vou eu. Não, eu estou preocupado porque esse ano eu tenho alguns projetos. Não entendeu, não discerniu nada. A pior desgraça que aconteceu na vida da humanidade foi a religião. O Karl Marx estava certo dizendo que a religião é o ópio do povo. Entorpece as pessoas porque as pessoas ficam firmados em conceitos humanos. O pessoal fala assim, salvo, eu sou salvo, por que você é salvo? Ah, porque o pastor falou, aceitei Jesus, fui lá na frente, aceitei Jesus, que é salvo. É salvo. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você crê na sua crucificação com Cristo, na inclusão, você crê que você ressurgiu para uma nova vida, você ama os seus irmãos, você tem isso como característica sua, ou você está simplesmente seguindo um hábito religioso? As pessoas pensam que a confissão de Jesus é que ele fala assim, Jesus, confessei Jesus, não é isso não. Confissão é fazer com que os outros confessem Jesus através daquilo que eu falei. Como aquela mulher disse ao profeta, a palavra de Deus na tua boca é verdade. Eu vejo Deus operando na sua vida. Eu louvo a Deus, esse ano eu me separei, uma hora lá, falei, Senhor, eu quero te agradecer por aquelas pessoas do corpo de Cristo que eu vi crescerem. E orei mesmo nesse sentido, agradeci a Deus muito, porque eu fiquei muito alegre com as pessoas que cresceram. E falei, Senhor, tenha misericórdia daqueles que caíram. Dá um entendimento para que cresçam, porque o objetivo meu não é ver gente caída. E fulano caiu, eu não quero ver gente caída, eu quero ver gente subindo. Eu quero que todos sejam bênçãos, e por isso estou falando isso. Eu quero ser usado, de vez em quando eu pego um irmão separado e falo assim, olha, você precisa ser uma bênção. Sabe por que eu estou falando que eu preciso de uma bênção? Porque eu vejo a obra de Deus na vida da pessoa. Não vou dizer para o ímpio, você precisa ser uma bênção, você precisa nascer de novo. Mas para aquele que é do Senhor, você precisa ser uma bênção. O que está faltando? Pula na frente, agarra as coisas de Deus e você vai ser uma bênção. É isso que a igreja de Cristo tem. É na igreja que a palavra de Deus fala assim, você estimula as pessoas a buscarem ao Senhor. O irmão chega decaído, em vez de você falar com ele, olha, poxa vida, coitado de você que você está caído, e passar um pito nele porque ele está caído, você vai falar para ele, olha, vamos levantar. Você não precisa ficar embaixo. O Senhor Jesus já fez uma obra na sua vida. Por que você está embaixo? Ah, porque eu estou zangado, porque eu estou magoado, porque eu estou alegre, porque eu estou triste. Ah, porque eu estou porque eu ando muito ocupado, porque eu tenho uma preocupação séria. E a preocupação é fútil. Se vocês ouvirem, como eu, como pastor, ouço as preocupações das pessoas, fala, meu Deus, não entendeu nada. Não, eu estou me concentrando aqui porque em julho eu vou comprar uma casa. E daí? Então eu estou preocupado em ver todas essas coisas. Ah, em tal mês eu vou fazer isso. Então, e daí? Isso é coisa natural da vida. Mas o importante é nós discernirmos o corpo de Cristo e entendermos que se estamos inseridos nesse corpo, toda a sorte de bênçãos espirituais está conosco. E nós somos bênção para os outros e somos bênção no mundo. E cada vez que nós operamos as obras de Deus através da igreja de Cristo em que eu estou inserido, eu sou galardoado. Eu gosto muito de um homem muito simples, que ele saía pregando o evangelho, pregava porque Deus falava no seu coração. Aí perguntava a ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo poupança. Eu achava interessante essa maneira de dizer, porque é consciência, fazer poupança onde? Onde ninguém me pega. Estou guardando dinheiro lá, estou guardando tesouro no céu. Consciência.
Outra fala, não, eu estou aqui numa preocupação de uma coisa tão importante. Aí depois acaba aquilo dali, as pessoas se frustram. Não é quando você tem um objetivo, você concentra todo o objetivo naquilo ali. Ah, meu objetivo é aquilo dali. Aí, pô, atingiu aquilo ali depois. Qual é o objetivo novo? Corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. Viver o corpo de Cristo. Nós passamos da hora hoje, mas eu preciso dizer isso à igreja. Se eu não disser isso da igreja, o Senhor me cobra. Porque Ele tem falado ao meu coração. Eu, quando reuni os ministérios, eu falei a mesma coisa. Eu me reuni com o irmão Roxo, falei a mesma coisa para ele. O Senhor me deu essa visão. E até o dia que eu ficar aqui, até o dia que eu ficar aqui à frente, até o dia que o Senhor quiser que eu ficar à frente, eu tenho que falar da visão de Deus para vocês. Não posso falar outra coisa, não. Tem coisas mais agradáveis para dizer, meus irmãos, vamos embora agora, oba, alegria, alegria, vamos embora. Toca o bumbo aí, vamos fazer uma grande festança. Todo domingo agora nós vamos ter um almoço patrocinado. Vai ser uma benção, os irmãos vão ficar aí juntos. Depois de tarde nós vamos para a piscina, vai ter uma festa. Isso não é reino. Começou a discernir o corpo de Cristo? Começa a aproveitar dele com profundidade para saber a bênção que o Senhor colocou e o poder que Ele colocou sobre a terra e falou assim, esse é teu. Esse é teu. Ele não colocou para outro e falou, esse poder está nas tuas mãos. O poder da igreja de Cristo na terra, que a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerão. Quem é a igreja de Cristo? Nós, quando congregamos em nome do Senhor Jesus. Quando nós discernimos e entendemos o corpo de Cristo. Pensa exatamente nisso. Nós vamos caminhar nisso. Se você não gostou, não volte mais não. Porque nós vamos caminhar nisso daí até que a igreja tenha o discernimento do corpo de Cristo. E saia da instituição religiosa. Outros falam, não, eu vou para outro lugar. Vai. Não, eu quero ficar porque eu quero crescer nisso. Amém. Amém?